Bem, pessoal, boa noite a todos. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente dar prosseguimento, né, na nossa disciplina. Daí, qualquer coisa que vocês precisarem, podem interromper, que eu estou aqui, né, tá inteiramente à disposição de vocês, tá ok? Então, tá. Eu vou deixar vocês aqui no cantinho, igualzinho a gente sempre faz. Aí a gente vai começar aqui, bonitinho, olha lá. Boa noite, Alcione. Alcione, boa noite. Tá, então tá. Eu vou falando aqui, qualquer dúvida que você tiver e que as outras pessoas tiverem, você me avisa aqui, tá bom? Põe um joinha aí para mim. Então tá. Então olha só. Na aula passada, antes da nossa avaliação, a gente fez a correção do exercício avaliativo. A gente, nossa, só escrevi errado aqui, vocês desculpem. Tratamos, né, os tipos de auditoria, tem um I a mais aqui, depois eu conserto isso. Perfil e comportamento do auditor. Isso que a gente estudou na aula passada. Eu preparei para a aula de hoje o seguinte: comentários da avaliação A1, metodologias de auditoria. E no final, eu deixei uma atividade avaliativa para a gente estar fazendo. Então, eu vou estar comentando a avaliação, né, que a gente fez, menos as questões abertas, porque as questões abertas, eu estou olhando uma por uma lá, mas no contexto geral, está muito bacana o que vocês escreveram lá, tá certo? Então, olha só. Então, a gente começou a falar sobre o processo de auditoria. Então, questão 1, na minha ordem aqui, eu coloquei como se fosse questão 1. Então, eu tenho aqui o processo que tem por finalidade, entre outras, proporcionar à empresa razoável garantia de promover eficácia em suas operações é denominado. Então, aqui, ó, eu ilustrei um monte de coisa que a gente estudou e dei ênfase para a gente estar marcando a resposta auditoria operacional e auditoria financeira. Questão 2. A principal finalidade dos papéis de trabalho antes a resposta já está aqui, mas toda vez, gente, que falar com vocês em auditoria de papéis de trabalho é onde que o auditor, ele pratica aquilo que ele faz dentro das empresas, mesmo se tratando-se de auditoria interna e de auditoria externa. Então, eu coloquei aqui. Então, a principal característica, né, desse documento está aqui, ó. Registrar as evidências obtidas durante a execução do trabalho de auditoria. Então, tudo que o auditor faz, ele deixa registrado e evidenciado no seu papel de trabalho. Boa noite, Juliana. Então, qualquer documento que eu utilize... Boa noite, Paulo. Boa noite. Precisar, você me interrompe aqui, ok? Qualquer coisa que for fazer dentro da auditoria interna e da auditoria externa, ele é evidenciado e registrado no papel de trabalho. Está aqui. Então, a resposta é essa. 3. Ao término dos trabalhos de avaliação de controle interno, aqui, ó, controle interno, a gente está partindo do pressuposto que a empresa já tem essa coisa implantada lá dentro. Se não tiver isso aqui implantado, a gente está estudando, né, como que a gente vai fazer essa implantação desse controle interno dentro das empresas. Então, está aqui, o auditor independente, ó, esse auditor independente já é aquele que faz a prova do conselho. Constatou diversas fraquezas que poderiam ser eliminadas pela entidade auditada. Achou várias falhas aqui, inclusive de não ter uma completa adequação do controle interno. De acordo com as normas vigentes de auditoria, o auditor deve... Deixa eu só descompartilhar para mim ler direitinho aqui. Ó. Ele deve efetuar sugestões objetivas visando ao aprimoramento dos controles internos.
A única dúvida que pode gerar aqui é que esse acompanhamento aqui deve ser feito lá em cima na hierarquia do organograma com a diretoria e com a alta administração. Vamos lá. Aí a gente veio para a questão 4. Com base nas operações abaixo, assinale aquela que corresponde à mais apropriada para definir a data do parecer do auditor. Olha só, gente, é indutiva essa resposta. Toda vez que o auditor começar um trabalho, ele tem que emitir um parecer. Quando que ele vai emitir esse parecer? Ao término dos trabalhos de auditoria. No início? Não, no início ele vai usar papel de trabalho. Então, ele terminou o trabalho, ele emite um parecer. Então, término dos trabalhos de auditoria. A gente vai lá para a questão 5. Com base nas opções abaixo, assinar aquela que corresponde à mais apropriada para definir o trabalho da auditoria interna versus auditor interno. Aqui a resposta correta aqui, ó. Um dos objetivos do trabalho do auditor interno é verificar se as normas internas estão sendo seguidas corretamente. O que acontece? Aqui a única coisa é que vocês têm que entender, né, que eu peço que vocês entendam, que esse auditor interno, ele é funcionário da empresa. Então, o nível de confiabilidade dele junto à alta administração é muito grande. A resposta correta é a letra C. Aí a gente vem para 6. Assinale a opção que contenha demonstrativos divulgados pelas companhias abertas. No Brasil, companhias abertas no Brasil são SAs de capital aberto e são aquelas que têm ações negociáveis na Bolsa de Valores. MF-Bovespa é regulada pela CVM e que devem ser obrigatoriamente objeto da opinião de auditores independentes de acordo com a legislação societária. Então, tem aqui DRE, DVA e fluxo de caixa. A única coisa que depois eu vou ver com vocês se vocês estudaram ainda ou se não vão estudar, que é a DVA, Demonstração de Valor Agregado. Essa aqui não poderia ser nunca, né? Porque todas são facultativas, não existe. Doar foi substituído. DRE tem, balanço social é para outro tipo de empresa e assim por diante. A gente vem lá para a questão 7. Os papéis de trabalho devem ficar em poder. Olha só, gente. Todas as vezes que falar de papel de trabalho, é um documento inerente do auditor. Então, esse documento aqui, independente se for auditoria interna e auditoria externa, ele só pode ficar na mão do auditor. Inclusive, esse auditor aqui, ó, ele é corresponsável por qualquer informações que possam vazar desses papéis de trabalho aqui. Então, a resposta também é clara, né, do auditor. O CVM não pode, órgãos competentes não pode. A única dúvida que pode ter aqui é se ele pode apresentar isso aqui se for pedido. Depende, né, do papel que foi auditado, do papel que foi produzido, do que foi auditado e para que vai pedir isso aqui. Lembrando, né, mais uma vez, que a responsabilidade civil do documento é desse moço aqui, do auditor. Vamos lá. Olha só, essa a gente veio, eu procurei fazer um pouquinho de prática, tá vendo? A empresa ABC SA teve examinado suas demonstrações contábeis findas em 31/12 de X1, por auditores independentes. Então, olha só, então ela foi auditada por uma auditoria externa, que compararam a performance da renovação de contas a receber para o período examinado e o período anterior, de acordo com os dados a seguir. Então, todas as vezes, eu já entreguei pronto para vocês, olha só, todas as vezes que a gente for fazer um exame de auditoria, a gente vai comparar o ano que passou com o ano corrente. Está aqui. Então, olha só, aqui, nesse ano, ela teve 1.120.000 de recebimento. Aqui ela pulou para 1.560.000. O saldo da conta de 162.500 aumentou para 235.000. A única coisa que aumentou aqui também foi o giro das contas a receber. Isso aqui, ó,
é uma coisa relevante, porque de 45 ela aumentou por 60. Mas ela consegue suprir isso aqui pela diferença dos valores que foram transferidos. Então, ó, a única resposta que tem a opção bacana, que houve melhora significativa demonstrando a recuperação da empresa nesse segmento. Tá aqui, ó, de 1.120 para 1.560. Melhorou timidamente, não representando a recuperação da empresa nesse segmento. Não, ela melhorou significativamente, porque aqui, ó, são em milhares de reais, tá vendo? Piorou não pode e piorou não pode, porque aqui aumentou. Então, duas respostas aqui, ó, podem ser eliminadas. E aqui ficavam nessas dúvidas, podia dar dúvida nas duas aqui, mas com esses giros aqui, ó, a gente constata que houve uma melhora, assim. Questão 9. Eu quis colocar essa questão para vocês aqui, inclusive caiu em 2011, sobre os princípios, né? Que a gente também olhou direitinho, estudou cada um deles. Então, veja bem, o princípio fundamental da contabilidade, cuja observância é indispensável, a correta aplicação do princípio da competência, por efeito de se relacionar diretamente à quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do resultado e de constituir dado importante para aferir a capacidade futura de geração de resultado é denominado. Isso aqui, gente, independente da resposta de continuidade, eu quero que vocês gravam o seguinte: independente do tamanho da empresa que se abre e que nós, né, como contadores, vocês como já tratam, né, como contadores, é que na nossa prática hoje, abrir uma empresa demora no máximo 1 hora. Tirando o MEI, inclusive as outras tributações que a gente tem que assinar, é muito rápido abrir uma empresa hoje. E o que fala na teoria, na prática é muito diferente. Isso aqui para abrir é muito grande, é muito fácil abrir. Inclusive a gente que tem um maior conhecimento, né, que já tem um conhecimento de que a pessoa às vezes quer abrir uma empresa de fachada, que a pessoa às vezes quer abrir uma empresa, sei lá, N casos. O que eu quero que vocês entendam é que quando se abre uma empresa e essa empresa não tem movimento, ela não acaba, ela não fecha, ela continua com esse princípio aqui, ó. Ela só é dado baixa quando se abaixa os 3 órgãos, municipal, estadual e federal. Senão ela fica lá, ela vai ficar lá continuamente. E outra coisa que eu queria ressaltar nessa questão aqui, em relação à continuidade das empresas, é que muita gente confunde a contabilidade, por exemplo, a minha empresa não faturou esse mês, então eu não preciso fazer nada. Precisa sim. Você precisa fazer as obrigações acessórias e declarar nos órgãos competentes, principalmente na Receita Federal, que a empresa não teve movimentação. Isso não significa que ela está isenta de enviar e de postar as declarações, não. Certo? Vamos lá. Aí, isso aqui a gente vai tratar muito hoje. Daqui a pouquinho vocês vão ver. É a diferença entre fraude, desculpe, e erro. Então, está aqui, ó, a omissão e manipulação de transações, registros e demonstrações contábeis, quando voluntários, aqui, ó, voluntários, são exemplo de fraude. Não pode confundir fraude com irregularidade, é fraude mesmo. E dependendo do tipo de fraude, isso para frente é crime. Aí vamos lá. 11. A Juliana está aí, usei o nome dela aqui. Juliana é tesoureira de uma empresa, por problemas pessoais, apoderou-se de um cheque que acabará de receber de um cliente, depositando em sua conta particular. Problema. Apagou qualquer vestígio da entrada do cheque na tesouraria e procurou o generoso, o contador da empresa, contando o que o fez e pedindo-lhe que não divulgasse a informação até que ela repusesse o dinheiro. Compadecido da amiga, mas não desejando praticar um ato antiético, o auditor contador deverá... Gente, isso aqui é fraude
isso aqui é roubo, isso aqui é apropriação indébita. A primeira coisa que ele tem que fazer está aqui, ó, levar ao caso, ao conhecimento da direção da empresa, tendo em vista a gravidade da situação que ultrapassa o nível de competência do auditor contador. Isso aqui parece simples, mas essa coisa aqui, ó, caracteriza-se roubo, tá ok? E omissão. Então, questão também de raciocínio. Aí a gente vem. Analisa as afirmativas a seguir referente aos procedimentos de auditoria. Procedimentos de auditoria é como que o auditor faz o seu trabalho. Então, está aqui. Confirmação de terceiros, nós estudamos isso aqui no último exercício nosso. Confirmação de terceiros é um procedimento utilizado pelo auditor para se certificar por meio de carta os bens da propriedade da empresa em poder de terceiros, direitos a receber e obrigação da entidade auditada. Isso aqui é correto. Isso aqui é quando você envia uma carta para o banco pedindo, por exemplo, um extrato bancário. Correto. Aí vem lá, a contagem física é aplicada nas contas do ativo e consiste em identificar fisicamente o bem declarado das demonstrações financeiras, como dinheiro em caixa, estoques e bens do ativo mobilizado. Também correto. E a inspeção de documentos é a averiguação da existência e da autenticidade de documentos internos e externos que suportam os lançamentos nas contas contábeis. Então, isso aqui, ó, todas as afirmativas estão corretas. Isso aqui faltou um número, que é o 13. Então, olha só. Você é auditor de uma sociedade empresária e está auditando os relatórios financeiros em 31/12 de X3, quando se deparou com a seguinte situação. No mês de setembro de X3, a empresa comprou a prazo material de expediente no valor de 30 mil. Os pagamentos das faturas ocorreram em 30 de outubro, 30 de novembro e 30 de dezembro. O material utilizado em dezembro de X3 totalizou 20 mil. Em conformidade com o princípio da competência, o valor a ser apropriado como despesa em 20 de X3 será de 20 mil. Aqui, ó. É o valor total. Está aqui. 20 mil em dezembro de X3. Essa aqui também é uma questão de contagem física e conferência de dinheiro. Olha lá. O auditor interno de determinada empresa, na conferência física do dinheiro em custódia na tesouraria, verificou-se que havia ali 6 mil, enquanto que o saldo contábil da conta caixa era de 8. Então, tem uma divergência de 2 mil. Olha só. Verificou-se a exigência com a seguinte constatação. Não é adiantamento porque faltou no saldo. Então, se faltou no saldo, houve uma emissão de escrituração no valor de 2 mil reais. Então, essas aqui são as questões de marcar, as outras questões abertas. Também estou lendo uma por uma direitinho lá. Como vocês falaram no grupo lá, há uma divergência, né, de opiniões em relação a essas questões dissertativas, mas para A2 também vai manter. Mas o nível de complexidade vai ser o mesmo. Dúvidas até aí? Fala comigo, gente. Eu posso ir para frente? Fala comigo, gente. Pode ir para frente, Paula, por mim. Tá bom. No momento não tenho dúvida, não. Tá bom. Então, olha só. Hoje, a gente vai ver metodologia de auditoria. O que eu fiz hoje? Além da gente ver essas metodologias aqui, eu vou mostrar para vocês duas coisas que a gente tenta implantar em empresas, independente do tamanho delas, que a gente chama de processo. Ok? Olha só. Metodologia de auditoria. Então, lá no ambiente, está aqui, criar o plano de auditoria, elaborar o escopo e a amostragem. Isso aqui, ó, depende do tamanho do trabalho a ser feito. Identificar os riscos das principais áreas das empresas e os controles suscetíveis a erros e fraudes. Eu quero que vocês sempre
lembrem dessas duas palavrinhas aqui, ó, erro e fraude. Muita gente fala comigo que confunde isso aqui. Eu quero que vocês tenham em mente que isso aqui não se confunde. Tem aquele ditado lá, errar é humano? É, mas na maioria, 90% das vezes, dentro da contabilidade e dentro da auditoria, isso aqui não existe, não. O que existe é fraude. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, elementos principais da metodologia. Familiarizar-se com a atividade e organização da empresa, incluindo os procedimentos de controle interno. Isso aqui, ó, quando você começar com o trabalho de auditoria, a primeira coisa é você ver qual que é o objeto social da empresa que você vai auditar e qual o tipo de metodologia que você vai fazer lá dentro para estar desenvolvendo os trabalhos. Feito isso, compreender e registrar o sistema contábil de controle interno. Vocês vão vendo aqui, ó, sempre que nesse escopo eu tento tratar sistema contábil com controle interno. Se não tiver, eu sempre dou o conselho de tentar implantar isso aqui lá dentro. Selecionar o questionário de controle interno, que a gente chama ICQ mais conveniente. Isso aqui, quando vocês vão começar um trabalho, vocês vão enumerar um questionário para determinada área da empresa, ou todas as áreas, no caso, se forem auditadas, para vocês terem plena consciência e convicção do que vocês estão resolvendo e do que vocês estão relatando dentro da empresa auditada. E, por último, avaliar o sistema contábil de controle interno. A palavra avaliar significa vocês darem um parecer nos papéis de trabalhos produzidos por vocês, se esse sistema contábil e esse controle interno obedece à atividade que a organização, né, ela está inserida, e se consegue fazer o que vocês vão propor com esse sistema que está lá. Se não conseguir, vocês vão ter que fazer a mudança desse sistema contábil e fazer a vou falar a palavra aqui que eu engano. Operacionalização de um novo controle interno. É isso que eu queria falar. Quando se começa a fazer a implantação de um sistema contábil e um sistema de controle interno. Aí, beleza. O desafio, gente, eu coloquei para vocês, é o ciclo do PDCA. O que acontece com isso aqui? Eu quero que vocês entendam direitinho o que é PDCA e se familiarizem com essa palavrinha aqui. PDCA. Isso aqui, ó, é muito importante para vocês estarem desenvolvendo os trabalhos de vocês e implantando isso aqui dentro das empresas, tanto como consultoria e tanto como auditoria independente, que vocês podem fazer isso depois. Isso aqui é o que estava lá no ambiente, tá certo? Esse aqui é o que eu escrevi para vocês. Na etapa P de planejamento, vão ser ministrados os treinamentos sobre cada um dos 5 S's. Esses 5 S's aqui, ó, eu coloquei no próximo aqui para vocês verem o que é. E a verificação da situação atual. O treinamento é necessário para o entendimento dos envolvidos para o bom andamento das atividades. Cada setor vai escolher um disseminador para orientar os demais colaboradores e cobrar a ação ou ações de melhoria. Essa parte aqui, ó, vocês já vão entrar com uma equipe de vocês, com uma equipe de vocês, com o escopo de trabalho de vocês para estarem começando os trabalhos de auditoria, interna ou externa. A letrinha D, como todo planejamento de implantação de 5S, elaborado, vai ser necessário definir as datas das auditorias, ou seja, planejamento, execução e controle dentro do escopo do que vocês vão fazer dentro da empresa. Aí aqui a gente chama de checklist, do quadro 1. Vai ser utilizado para conduzir o processo de auditoria, ou seja, para examinar se as atividades desenvolvidas estão de acordo com o planejamento.
Após as auditorias, vai ser necessário desenvolver um relatório para apresentar como está o processo de implementação. O checklist apresenta questões a serem avaliadas no setor, dando uma pontuação de 1 a 4 em cada quesito, e no final é gerada a pontuação final, que é a média aceitável, que é de 80%. Eu gosto de trabalhar com 90%, mas na teoria o PDCA fala que a média é de 80%. E por último, com as pontuações, vai ser possível gerar um indicador com resultado em cada em cada censo, e apresentar para o setor. Vocês vão auditar todos os setores e vão apresentar um escopo de melhora e de aproveitamento em cada setor. Os indicadores devem ser passados para o líder do setor e, dessa forma, deve ser elaborado um plano de ação para melhorar os quesitos que estão com pontuação não aceitável, ou seja, abaixo de 80%. Então, isso aqui que eu preciso que vocês saibam o que é PDCA. Salvo engano, eu já coloquei isso aqui para vocês, mas pus de novo. Aí, vem a palavrinha lá, ó, 5S. Em inglês, mas eu vou falar em português, por isso que eu coloquei aqui, ó, senso de utilização e descarte. Objetivo, colocar em ordem o ambiente. Aqui, ó, a gente vai falar do ambiente externo, mentira. A gente vai falar do ambiente interno em relação ao ambiente externo. Senso de organização, objetivo, identificar e ordenar tudo. Então, isso aqui vocês vão fazer o escopo de trabalho dentro de cada setor, conforme eu falei lá atrás. Senso de limpeza, limpar e evitar sujar. Isso aqui não é sujeira também, não, gente. Aqui fala de sujeira, mas eu estou falando em termos empresariais. Limpar e evitar o que está de errado dentro dos setores auditados. Padronização, padronizar as práticas saudáveis. Vocês vão colocar em termos empresariais tudo que está acontecendo dentro de cada setor da empresa. E depois, por último, fazer dessas atitudes um hábito. Então, eu peguei esse 5S, que é um termo administrativo, e coloquei ele aqui, ó, juntamente com o PDCA, como termos contábeis a serem implantados dentro de uma empresa, independente do tamanho e independente do porte da empresa. Está aqui. Os exercícios dessa unidade, coloquei aqui, como vocês sempre me pediram, DADAE. São exercícios de interpretação também sem número. A partir de agora, vocês vão ver que as unidades lá já estão abertas. Vocês vão ver agora que a gente vai trabalhar com muita prática. Aqui, eu assisti lá, é um caso erro, governança corporativa. Tem um filme, depois eu vou passar esse filme para vocês verem, não aqui. Eu vou passar esse filme para vocês verem como que funciona isso aqui, ó, e como que a auditoria pegou os erros acontecidos lá dentro. E isso aqui enfatiza muito bem essa empresa aqui, ó, a diferença entre erro e fraude. Tem lá auditoria no processo de fraude e auditoria versus fraudes. Isso aqui também é muito importante. O que eu fiz? Coloquei o ciclo do 5S, tá vendo? Como é que ele funciona dentro da implantação e a nossa primeira atividade avaliativa. Olha só como é que vai funcionar. Essa aqui foi eu que fiz, não. Só que ela caiu aqui, ó, na Fundação Carlos Chagas. Veja só, nos procedimentos de auditoria independente da companhia ABC foram constatadas as seguintes incorreções pelo auditor. O saldo da conta bancos, contas, movimentos estava superior a 2.250 ao saldo do extrato bancário em virtude do não registro contábil de despesas de juros nesse montante, cobradas pela instituição financeira. Na conta de estoque, não deram baixa do custo de mercadorias vendidas decorrentes de uma venda.
está contabilizada corretamente de 120 mil, cujo lucro bruto correspondeu a 9/10 desse valor. Na conta de duplicatas a receber, constava uma duplicata de 8 mil, que já tinha sido recebido pela companhia. Na conta imposto de renda a recolher, estava contabilizado um valor de 10 mil, quando na realidade o valor correto seria de 9.500, já que o contador da companhia não tinha considerado um incentivo fiscal de redução de imposto. Isso aqui, como vocês não têm todas as informações da empresa e foi uma questão de concurso, vocês vão ter que ver que isso aqui não foi fraude. Isso aqui está afirmando que foi incentivo fiscal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque na constatação de incentivo fiscal, a gente precisa da documentação. Aí, depois disso, em consequência desses erros, o auditor, que são vocês aí agora, concluiu que o lucro contábil da companhia estava superestimado na importância equivalente a. Vocês vão me mostrar aqui, direitinho, como que esse lucro aqui está superavitário ou superestimado. Eu quero que vocês façam por favor, viu, gente? Eu quero que vocês façam daquela mesma lógica que a gente fez aquele lá de conciliação bancária. Vocês vão escrever fato a fato e depois fazer uma razão de quanto que será esse lucro aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por último. Tá aqui, ó. Prepare o papel de trabalho. Isso, todas as vezes que eu falar com vocês, né? Desculpe. Em papel de trabalho, vocês vão ter em mente que é o documento de trabalho de vocês como auditores. Assim, queria que todos os tornassem auditores. Por hoje é isso. Aí agora a gente vem, deixa eu descompartilhar aqui. Ver se chegou mais alguém. Fala para mim agora, gente, dúvidas? Fala comigo, gente. Tem dúvida? Vocês estão calados demais. Fala comigo, gente, se tem dúvida nesse negócio aí. Ô, Paulo, eu não entendi a parte aí do trabalho. O último negócio que você colocou é para fazer? Do trabalho para te entregar? Não. Para entregar, não entendi. Não se preocupar com nada agora, não. Nós vamos corrigir ele na próxima aula. Entendeu? Quer que eu volte aqui ou não precisa? Não precisa, não. Não, É só vou que eu não tinha corrigir, né? entendido. Isso aqui é avaliativo. Gente, eu vou explicar para vocês de novo. A minha grande preocupação com vocês sempre vai ser vocês aprenderem. Aqui não tem nada avaliativo ainda, não preocupe com isso agora, não. Eu quero que vocês aprendam a se familiarizar, porque daqui a pouco, vocês viram aqui que tem 3 lançamentos, só 4. Eu vou dar para vocês um de 20. Aí nós vamos ter que fazer débito e crédito. Aí eu vou ver como é que está a base contábil de vocês. Se tiver ruim, ótimo, a gente conserta. Se tiver bom, a gente vai melhorar ela. Na próxima, sem ser na próxima, na outra, vocês vão ver do que eu vou falar. Eu vou dar 20 lançamentos, vocês vão preparar o papel de trabalho com débito e crédito, vão apurar os azonetes, apurar a DRE e me mostrar se teve lucro ou prejuízo. Aí vocês vão ver o que é uma auditoria na prática de débito e crédito. Misericórdia. Fala comigo, nós temos trabalho aí. Estão começando devagarzinho. Fala comigo. Pode falar. Devagar, né, Paulo? Devagar. Devagar, porque o que acontece? Essa área aqui, essa área é muito... o futuro agora da contabilidade é essa área aqui. Isso aqui, tudo que vocês fazerem tem preço. E quanto mais bem feito vocês fizerem, melhor vai ser para vocês. Eu quero acabar esse semestre com vocês afiados em auditoria, principalmente na auditoria interna, que é o que os outros estão procurando para fazer hoje. Tem muito trabalho para ser desenvolvido. Fala comigo. Mais alguma coisa? Acho que não, Paulo. Não? As dúvidas vêm na hora que a gente começa a fazer. Não, ótimo. Não tem importância. Pode me chamar lá. Aí, na outra aula, eu quero que vocês estejam com o de vocês e a gente confere direitinho junto com o que eu vou fazer lá, do que eu espero. Mas esse aqui não precisa mandar nada, não precisa entregar nada por enquanto, não. Tá ok? Tá bom. Então, Ok. fala com o Gatão. Gente, então, boa noite. Obrigado aí pela presença. Eu sei que está difícil aí, esse finalzinho aí, mas vamos superar isso aí juntos e, se Deus quiser, mês que vem a gente já volta presencial, porque eu vou falar para vocês.
Se vocês já estão assim, né, cansados, você imagina como é que está todo mundo. É uma coisa que a gente realmente não está preparado, a gente está tentando, mas vê que, infelizmente, né, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas cansa, né? Eu percebo em você, já que você já está assim, cansado. Ou estou Acho errado. que pra gente já deu, Paulo, porque o trem Tá? tá feito, tá? Não foi, Tem não, ninguém mas aguentando. deixa eu falar, Julia, não é só para vocês, não. E eu entendo vocês. Então, é para todo mundo. Essa situação ela está ficando assim. Estou dizendo não só para a FAF, estou dizendo no Brasil está em geral. Ninguém. A minha filha, vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha está aqui dentro de casa, ela está dando conta de ver esse computador mais. Ela já está com uma giriza de computador. E olha que o dela está no terceiro, não, no segundo ano. Ela tem que ficar de 8 às 4 horas da tarde. Vocês imaginam para você ver. 8 horas da manhã, 4 horas da tarde. Não está aguentando mais. Mas a raiva, Paulo, que o pessoal da faculdade tá tudo esses botequinhos aqui da rua aqui, ó. Mas a aula mesmo não pode voltar. Ah, tá. Eu entendi que era os funcionários. Não, eu tô falando os estudantes. Tá, ué, mas aí o que acontece? A FAF voltou agora às práticas. Vocês viram isso? Eu vi. Então, aí a prática voltou. Como é que funcionou? Os cursos que têm prática fizeram uma reunião com os alunos de cada curso. A maioria deles não quiseram voltar, não, vocês acreditam? Mas voltou. Os que quiseram voltar, voltaram, né? Com todos os requisitos de segurança, tudo direitinho. Mas a maioria não quis voltar. Aí eu não entendo. Porque na minha Não, humilde... é porque assim, né, Paulo? Ninguém quer estudar, né? O povo só quer farra. Eu também... É Mas certo. só que pra gente que tá terminando, pra É gente muito, já é outro caso, né? é muito importante. E assim, chega numa fase, igual você falou, que está ficando insustentável, está ficando difícil. Tá? Eu entendo vocês, é cansativo, não é fácil, não é a mesma coisa. Não, nem vou falar que é Não. cansativo, né? Não é a mesma coisa que você está ali, você está perguntando, é diferente. Totalmente diferente. A única parte boa é que já termina a aula e a gente já tá na cama de pijama. É só, mas fora isso, Só isso. não presta. Isso é muito bom. Né? Então tá, gente, eu vou agradecer vocês. Qualquer coisa, é só me chamar lá que eu estou à disposição. Tá bom? Tá bom, obrigada, Boa Paulo. noite, fique com Tá Deus. joia, obrigada. Obrigado, Cê. Tchau para todos.